Irmãos, então vamos começar esse estudo falando de 2 Coríntios, capítulo 1, né? E aqui vamos ver Paulo passando por algumas situações de provas, de tribulação, né, de angústia, de perseguição. Então aqui no capítulo 1 de 2 Coríntios nós vamos ver Paulo nessa situação, né, até numa situação de morte, né, de perigo de morte, uma situação bastante perigosa. Mas ao todo, antes de entrar aqui na exposição do capítulo 1, eu quero falar aqui que 2 Coríntios, né, capítulo 1, então ele fala a respeito do ministério, né? Paulo aqui ele está defendendo o seu ministério, e aqui na primeira parte desse livro, né, do capítulo 1 ao 7, aqui vai falar sobre o ministério de Paulo, né, o ministério da nova aliança, o ministério triunfante, né, de Cristo, né? Isso está aqui registrado nos capítulos 1 e 2, né? Aqui vamos ver Paulo também impondo um pouco sua autoridade apostólica, porque os coríntios estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo, né? Então ele se apresenta aqui como um pai espiritual, né? Como alguém que está exercendo autoridade apostólica com os coríntios. Então esse livro Coríntios, irmãos, ele é muito rico, muito amplo, né? E ele tem como objetivo falar a respeito do ministério, né? Então é uma carta que foi escrita no ano 60, né, depois de Cristo aproximadamente, e ele foi escrito quando Paulo estava na Macedônia, né? Então louvado seja o Senhor. E aqui nós vamos abordar mais a questão de Paulo, né, passando por provas, tribulações, angústias, né, muitos sofrimentos, mas qual que era o segredo de Paulo ao passar pelas provas, né? Qual que era o segredo, o grande segredo que Paulo guardava, e ele expõe aqui, né, a revelação desse segredo que o ajudava a passar pelas provas, né? E esse segredo, irmãos, vamos ver aqui que é o próprio Deus, né, o próprio Cristo. Então isso também se aplica a nós, quando nós passarmos por provas, por dificuldades, né, por uma perseguição, uma tentação, nós, por qualquer coisa, né, que vem para nos trazer desânimo, né, nós não devemos desistir, né, para nada, mas colocar a nossa atenção não em nós mesmos, como nós iremos ver aqui no capítulo 1, não colocar nossa atenção em nós mesmos, e sim em Deus, né, focar nossos olhos no Senhor, olhar para Ele, crer nele. E é isso que Paulo fazia, né? Ele não desanimava, porque ele olhava sempre para Deus, né? Então Paulo vai falar aqui no capítulo 1 para nós como encontrar ânimo em Deus, né, diante de tantas situações adversas que nós passamos na nossa jornada cristã, como encontrar ajuda, como encontrar alento, né, ânimo, encorajamento em Deus. E aqui no capítulo 1, versículos 3 e 4, nós vemos três lembranças, né, que nos trazem para nós um encorajamento, três lembranças. Primeiramente, devemos lembrar o que é Deus para mim, né? O que é Deus para você. Em segundo lugar, lembrar o que Deus faz, né, por nós. E em terceiro lugar, lembrar o que Deus faz por meio de nós, né? Então tudo isso aqui irá trazer encorajamento, ajuda, né, encontrar ânimo em Deus diante das adversidades. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui, né, o tema é falar a respeito de temos um Deus e Pai, né, nesse ponto, né, de que é Deus para nós, né? Quando a gente sabe o que é Deus para nós, isso é como se fosse uma força espiritual que nos ajuda a passar pelos problemas. E aqui no versículo 3, então, vemos o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, irmãos, aqui vemos o que é Deus para mim, né? O que é Deus para você. Aqui nos é revelado que para Paulo, né, para nós, ele é um Deus e Pai. Ele é o Pai de misericórdia e ele é o Deus de toda consolação. Esse é o primeiro ponto, né, que eu quero destacar aqui, né, para nós poder encontrar encorajamento em Deus nesse momento difícil que nós estamos passando, nesse tempo de prova. Primeiramente, lembrar que Ele é Deus e é Pai. Em segundo lugar, está no versículo 4, lembrar o que Deus faz por mim. Isso traz encorajamento, né? É Ele que nos conforta,
em toda a nossa tribulação, né? É Ele que nos conforta, nos encoraja. Terceira coisa que podemos lembrar é aquilo que Ele faz por meio de nós, né? Aqui fala assim, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, meus irmãos, 3 pontos que nós iremos desenvolver hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre o Deus e Pai que nós temos, né? Quando a gente lembra que nós temos um Deus e nós temos um Pai, esse conhecimento de vida traz um ânimo, traz um encorajamento, um suprimento ao nosso espírito, uma graça especial que nos habilita e nos capacita a passar por qualquer tipo de situação. Então, lembre-se do que é Deus para você. Primeira coisa, versículo 3, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e por intermédio de Jesus Cristo nós podemos chamar a Deus de Pai. Quando nós lemos João 17, 23, ali é dito em João 17, 23, fala o seguinte, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, irmãos, o Pai ama o Filho, mas assim como o Pai ama o Filho com esse mesmo amor, da mesma maneira que o Pai ama o Filho, irmãos, o Senhor nos ama, né? Então, isso é algo que nós devemos tocar. Esse versículo de João 17 fala que com o mesmo amor que o Pai ama o Filho, Ele nos ama, né? Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai de misericórdia. O que significa que nós temos um Pai de misericórdia? O que significa isso? Por um lado, que Ele não nos trata segundo nós merecemos, né? E Ele nos trata segundo nós não merecemos, né? Isso por quê? Isso por causa do grande amor que Ele tem para conosco e por causa da sua justiça baseado na obra da redenção de Cristo Jesus. Então Deus não nos trata como Ele teria que nos tratar, né? Segundo nós merecemos, né? Porque nós somos pecadores, inimigos de Deus éramos, né? Estávamos em inimizade com Deus, pecadores, irmãos. Deus não nos trata segundo nós merecíamos, porém Ele nos trata como nós não merecemos. Nós não somos merecedores do amor de Deus. E esse Pai é o Pai de misericórdias, né? Esse Pai que é um Pai de misericórdias, irmãos, e esse Pai aqui, né, 2 Coríntios 1:3, nós vemos um Pai que por um lado Ele nos valoriza, né? Romanos capítulo 1, versículo 7, fala que nós somos amados por Deus. Aqui fala assim, ó, Romanos 1:7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vosotros e Pai, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a todos os amados de Deus, nosso Pai nos ama. Nós temos um Pai que Ele nos ama e que Ele nos valoriza. Quem somos nós? Nós somos os amados de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nós temos um Pai que nos valoriza e temos um Pai que, como Pai, Ele cuida de nós, né? Por isso que esse primeiro ponto de lembrar-se do que Deus para você, primeiramente, Ele é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, ainda nessa linha de Pai de misericórdias, né? Ele é um Pai misericordioso que, como todo bom Pai, Ele cuida de nós. Nesse tempo que nós estamos passando, nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, nós somos órfãos, nós temos um Pai que cuida de nós. Eu quero ler com vocês Isaías 63, versículo 16. Quem tiver Bíblia, pode abrir em Isaías 63, versículo 16. Ali fala o seguinte, mas Tu és nosso Pai, né? Mas Tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, né? E Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor,
és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Então aqui fala, irmãos, que Deus, Ele é o nosso Pai. Mesmo que Abraão ou Israel não nos reconheça como seus filhos, né? O Senhor, Ele sim nos conhece e Ele nos reconhece como seus filhos. Por isso que nós temos um grande valor para Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Por que Deus é nosso Pai? Porque nós nascimos dele, né? Isso está em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Nós nascimos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai. Como Pai, Ele cuida de nós, né? Veja o capítulo 64, versículo 8. Aqui fala o seguinte, Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, né? Aleluia. Nós somos o barro e Tu nosso oleiro, né? Ou seja, é aquele que faz o barro, né? O oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos, né? Ou seja, todos nós fomos feitos pelo oleiro, pelo Senhor. É Deus quem dá forma às nossas vidas, né? Ele vai nos moldando, Ele é o oleiro que, à medida que Ele vai trabalhando em nós como bom Pai que Ele vai nos conformando à imagem e semelhança de Cristo. Mas veja só, aqui fala, versículo 8, mas agora, nesse momento, irmãos, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, né? E esse Pai, como oleiro, Ele faz os seus barros, né? Nós somos criados por Deus, criados no coração de Deus. Irmão, nos criou como um vaso de barro, porque Ele tem um propósito de moldar, trabalhar na nossa vida para sermos conforme Cristo é. Então Ele é o Pai de misericórdia, né? Que em seu amor Ele está trabalhando em nós. Mateus 6, versículo 9, tem uma outra porção sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso. E aí fala sobre o cuidado de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9 fala, versículo 8, presta atenção, irmãos, essa parte aqui sobre nós termos um Pai misericordioso é muito rico e muito profundo. Que fala, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe, né, de que tendes necessidade antes que lo peçais. O contexto aqui, né, ele está falando, né, quando entrarmos no quarto, versículo 6, né, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai. Quando nós oramos, irmãos, temos intimidade com Deus. Nós temos que ter percepção que nós estamos falando com nosso Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, né, no Espírito, te recompensará. E orando, não seja vá repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Irmãos, para nós encontrar encorajamento e alento em Deus, nós precisamos ter realidade que Ele é verdadeiramente nosso Pai. Quando a gente vai falar com Ele, não pode usar vãs repetições, muito palavrado, coisas premeditadas, porque Ele é o nosso Pai, irmão. Ele sabe. Aqui versículo 8, não vos assemelheis, pois a Ele, porque Deus o vosso Pai. Né? Está conectado com 2 Coríntios capítulo 1, que fala que nós temos um Deus e temos um Pai. Deus, o vosso Pai, né, sabe, irmão, sabe do que vocês têm necessidade. Deus sabe muito melhor do que nós temos necessidade. Deus sabe o que tendes necessidade antes que lo peçais. Então, com um Deus assim, irmãos, nós podemos abrir nosso coração para Ele, né, e orar de maneira muito simples, né, simples, orar a Deus. E aí vem o Pai Nosso no versículo 9 e fala, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. O Pai Nosso é composto aqui de 5 versículos, uma oração de 5 versículos, e cada versículo, irmãos, toca um ponto que nós devemos pedir a Deus, né, como um Pai. Primeiramente, versículo 9 é, Pai, revela-nos quem Tu és. Quem Tu és. Isso está no versículo 9. É a revelação
de Deus como Pai, como aquele que cuida de nós em toda e qualquer situação. Portanto, vos orareis assim, Pai Nosso, isto é, revelação daquilo que Deus é. Quem é Deus? Muitos não têm a revelação de Deus como Pai subjetivamente no seu espírito. Então eles lidam com Deus, se relacionam com Deus, tratam Deus como algo muito distante, como um Deus longe, mas Pai é algo mais próximo. Você e eu somos filhos do mesmo Pai, um Pai que cuida da sua igreja, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, ou seja, tua pessoa. O nome é a pessoa. Primeira coisa que devemos ter a revelação é orar a Deus para que Ele nos revele a sua paternidade, irmãos. Ele é o Pai das misericórdias. Ele não nos trata segundo nós merecemos, né? E Ele nos trata segundo nós não merecemos. Por quê? Porque Ele nos ama, né? E Ele é justo, né? E Ele pode nos tratar assim, baseando-se na justiça dele, né, que está baseada na obra redentora de Cristo. Por Cristo ter morto no nosso lugar, Ele trouxe reconciliação entre os homens e Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Deus. Hoje podemos chamar a Deus de Pai. Segunda coisa está no versículo 10, né, é orar para que, o versículo 10 fala, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, orar para que Deus nos revele seu propósito. O propósito de nosso Pai, né, é aquilo que está no coração, que Ele acha que é melhor para as nossas vidas. E é a vontade do Pai, é a vontade de trazer o seu reino. Né? Versículo 11, é uma oração, terceiro ponto. Pai, né, versículo 9, Pai, revela-me quem Tu és. Versículo 10, Pai, né, revela teu propósito. Né? Versículo 11, Pai, conserva-nos vivos. Nós temos um Pai, irmãos, que fala aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso é para a nossa existência, né? É para a nossa existência. Então, para nós estar vivos, nós dependemos do cuidado do Pai. Nós temos um Pai amoroso, um Pai misericordioso, mas nós devemos orar a Ele para que Ele nos mantenha vivos, tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente. Nós dependemos da oração, da comunhão com o nosso Pai, para que Ele nos supra o alimento diário para a nossa existência. Versículo 12, né, quarta, que fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, a quarta coisa que devemos falar com nosso Pai é para Ele poder nos preservar, perdoados por Ele, né, e perdoando os outros, né? Falar, Pai, me preserva perdoado por Ti, né? Isso é algo muito importante, embora Ele já nos perdoou uma vez todos os pecados, né? Todos os pecados. É importante que a gente no dia a dia não venha brigar com Deus, fazer coisas que ofendam a Deus. Por isso nós precisamos falar, Pai, né? Me preserva perdoado por Ti. Né? O que eu fiz hoje, nesse dia, Pai, eu tenho que orar, Pai, me preserva perdoado por Ti e também eu perdoando os outros. Né? Então essa é a quarta coisa que a gente tem que estar debaixo do nosso Pai, pedir ao nosso Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quinta coisa aqui no Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal. Então aqui, irmãos, nós temos as nossas fraquezas, né? Então aqui é como se a gente falasse, Pai, guarda-nos de nós mesmos e guarda-nos do diabo, né? Temos que falar com nosso Pai para que Ele nos cuide, nos guarde de nós mesmos e que nos guarde do diabo, irmãos. Guarda, não deixe cair em tentação. Então, 5 coisas, né? Que nós temos a pessoa de Deus, o propósito do Pai, nós temos a nossa existência, né? Nós temos a nossa permanência em Deus. Não é suficiente existir diante do Pai, mas permanecer diante do Pai e também depender do Pai em relação às nossas fraquezas. Nós temos um Pai que é o Pai das misericórdias e Ele cuida de nós. Vamos ler Mateus 7 agora. Mateus 7, versículo 11. Louvado seja o Senhor. Aqui fala o seguinte, a partir do 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Né?
batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Bom, irmãos, notemos bem aqui fala então de um filho que pede alguma coisa a um pai, né? E aqui o que repete em cada versículo é a palavra pedir, pedir. Versículo 7 fala pedir, versículo 8 fala todo que pede recebe. Versículo 9 fala o filho lhe pedir pão. Versículo 10, ou se lhe pedir um peixe. Versículo 11, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui fala de um filho que pede ao seu pai. Você tem pedido a Deus alguma coisa, né? O que você tem pedido a Deus? Aqui fala, irmãos, versículo 11, se vocês que são maus, né, pessoas que têm um coração duro, um coração pecaminoso, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então nós temos um Pai que nos criou, que nos ama e que sempre estará disposto a dar-nos o melhor. Essas boas coisas aqui são os melhores presentes, né? O Pai, assim como um pai que tem muito recurso, ele é muito rico, e ele pode dar-nos os presentes mais luxuosos, mais ricos, mas não no que se refere a algo material, e sim a algo espiritual, as joias de Deus, né? Os tesouros de Deus, o Espírito de Deus, a revelação da palavra, Cristo. Irmãos, é os melhores presentes, né, que é a herança, é o reino. Irmãos, o que nós estamos pedindo a Deus, né? Deus, ele pode dar-nos o melhor. Nós temos um Pai que ele vai dar aos que lhe pedirem. Então, nós precisamos pedir a Deus, orar a Deus. Nós temos um Pai misericordioso que nos trata segundo nós não merecemos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 8, vamos ver outro versículo sobre o Pai de misericórdia, né? Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba Pai. Aqui, irmãos, eu quero enfatizar um ponto, né? Não recebestes o espírito de escravidão, né? Ou seja, a gente não pode ser um escravo desse mundo, né? Nós temos esse espírito medroso. Por quê? Porque nós temos um Pai, né? Para viver outra vez atemorizados. Então, diante de tudo que acontece, nós temos que ter uma postura de filhos de Deus. Aqui fala que nós recebemos um espírito, né, que clama, que pergunta, né, a Deus. Ou seja, sempre ele pergunta a Deus o que é para fazer. Nós temos um espírito e esse espírito clama Abba Pai. Podemos chamar a Deus de Pai, Abba Pai. É como se assim como as crianças fazem, né? Papai, chamam a Deus para pedir ajuda e perguntar, e agora, Pai, o que vamos fazer? Então, o espírito que nós temos é para perguntar a Deus sempre, irmãos, o que devemos fazer? O que fazer em toda situação? E Deus quer que nós chamemos Ele de Pai para depender da direção que Ele dá através do nosso espírito. Vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Esses versículos, irmãos, são apenas alguns dos versículos que falam que nós temos que louvar a Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus sem Pai, o Pai de misericórdia, né, que nos ama e que cuida de nós, e o Deus de toda consolação, né? Ou essa palavra consolação significa também encorajamento. Nós temos o Deus, né? O Deus de todo encorajamento. Nós temos um Deus, irmãos, que além de Pai, né, que supre o que a gente precisa, nos provê, nos ama, nos cuida, né? Nós temos um Deus. Nós somos pessoas sem Deus. E esse Deus é o Deus do encorajamento.
é alguém que sempre está nos encorajando com a palavra, né? Se nós temos um Deus, Ele sempre vai usar a sua palavra para nos encorajar, né? Por meio do seu Espírito, o Espírito sempre vem para nos encorajar, nos consolar, nos encorajar, né? Para quê? Para que a gente tenha o ânimo necessário, as forças necessárias para poder prosseguir diante dessa situação. Quem não tem Deus, ele não tem encorajamento e ânimo, mas quem tem Deus, ele sempre recebe encorajamento e suprimento para prosseguir, meus irmãos. Então é Ele quem nos conforta. Então esse apenas é o primeiro ponto das 3 lembranças, né? Então, como encontrar ânimo em Deus diante de uma situação de angústia, desânimo, problema? Primeiro, lembrando do que Deus é para você. Lembre, o que Ele é para você? Ele é seu Pai, né? Pai que o ama, um Pai que o cuida, né? Lembre-se, você tem um Pai, você tem um Deus que o consola e o encoraja com a palavra e com o seu Espírito. Então, isso é o que Deus é. Segundo ponto, lembre-se do que Deus faz por você. E o que esse Deus faz por mim, né? Então, irmãos, primeiro, Deus permite as tribulações. Versículo 4, né? É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, Deus permite as dificuldades da vida que se passam com você e comigo, né? Tudo que acontece ao cristão não é algo acidental, mas é algo que é determinado por Deus. Então lembre-se daquilo que Deus faz por você, né? Deus, Ele, irmãos, Ele está, tudo que acontece, Deus permite então os sofrimentos, né? Aqui, para que aqui fala, Ele nos conforta em toda, Ele nos encoraja em toda e qualquer tribulação. Então, nesse momento de dificuldade, Ele vem para nos confortar. Veja só, o que Deus faz por mim? Versículo 4, Ele me conforta. Deus me conforta na dificuldade. Deus, Ele faz isso, sabia, irmãos? Ele faz isso do meu lado, né? Como se fosse uma pessoa que me abraça e me encoraja. Eu quero mostrar esse versículo na Bíblia para vocês, em Atos 23, 11. Atos 23, 11. Aqui fala o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, veja só, Cristo já habitava no espírito de Paulo, porém, nessa situação específica de dificuldade que Paulo estava passando, o Senhor, pondo-se ao lado dele, lhe disse, coragem, né? Coragem. E é isso que ele fala para nós, irmãos, né? O que Deus faz por mim? Ele se coloca do meu lado e ele fala, Diego, coragem, né? Coragem, coragem, né? Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. O Senhor nos encoraja para que nós possamos dar testemunho, irmãos, né? Daquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Para eu e você dar testemunho, a gente precisa ser encorajados pelo Senhor, encorajados pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pela presença do Senhor. Então, lembre-se do que Deus faz por você. O que Ele faz por você? Ele permite tribulações para poder usar dessas situações, para Ele poder confortá-lo, né? E por meio desse conforto e consolo de Deus, você poderá, com esse mesmo consolo que você foi consolado, consolar e encorajar outras pessoas, não com seu consolo natural, ou conforto natural, humano, né, carnal, mas com consolo baseado na experiência que você teve com Deus, né? É o consolo de Deus por meio de você que irá alcançar a outra pessoa. Por isso que Deus permite, né, as tribulações para poder nos confortar, encorajar e fortalecer nas dificuldades, irmãos. Também Deus permite, né, as tribulações para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Veja só o versículo 8 ao 10, que fala assim, né, né, fala da situação de morte, né, que Paulo fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Né? Então, contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aqui vemos que Deus está sempre no controle de toda a situação, por mais difícil, perigosa, né, e complicada que ela aparente ser, ainda assim, irmãos, Deus está no controle de todas essas coisas. E o que Ele faz por mim quando Ele está no controle? Versículo 9 e 10 fala: Deus, o qual nos livrou, versículo 10, e livrará de tão grande morte. Então Deus nos capacitará e nos livrará a passar pela morte, né? Então Deus, o que Ele faz por mim? Ele me conforta, Ele me livrou, Ele me livra, né, da morte, né? E Ele fala assim, ó, e ainda continuará a livrar-nos. Quantas vezes forem necessárias, Deus vai te livrar da morte, né, de qualquer situação. Irmãos, esse é o Deus que nós temos, por isso que nós temos que encontrar encorajamento em Deus, conhecer a pessoa de Deus, né? Louvado seja Deus. Deus nos livra das tribulações, né? E Deus, Ele é glorificado por meio das tribulações, está no versículo 11, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Então, aqui vemos Paulo falando aos Coríntios o seguinte, olha, vocês me ajudaram, né, com suas orações, né, e essas orações fizeram parte da operação de resgate. Então esse é um outro ponto, irmãos, as orações em favor dos santos. Deus livrou Paulo porque os coríntios tinham orado pelo apóstolo, né? Então aqui vemos a importância de orar uns pelos outros para que Deus possa agir, Deus possa nos salvar, Deus possa nos livrar, Deus possa nos guardar, né? Irmãos, louvado seja o Senhor, né, por esse Deus maravilhoso que nos encoraja para que a gente possa encorajar. E por último, né, lembre-se do que Deus faz por meio de você, né? Deus, primeiro é lembrar, nós temos que lembrar quem Ele é para mim. Segundo, o que Deus faz por mim, né? Ele me encoraja, né, me livra da morte. Esse é um Deus que eu tenho, né, me encoraja, Ele faz isso por mim. Tudo que Deus faz é para me encorajar, irmãos, né, para eu poder encorajar outros, né? Então esse é o terceiro lembrete. Lembre-se do que Deus faz por meio de você. Então as tribulações são para quê? Para que nós possamos aprender a ser canais de bênçãos, né, para poder consolar e encorajar a outras pessoas. Versículo 4 fala: Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, está vendo, irmãos, né? O que Deus faz por meio de mim? Ele quer me usar, te usar, para poder você encorajar a outros com aquele consolo que Deus te deu. Está vendo? Por isso que Deus permite que a gente passe por situações difíceis na vida, para que a gente possa se condoer, compreender as pessoas, ter empatia por elas. Por quê? Porque você passou pelo que ela passou, né? E você foi consolado pelo Senhor. E com esse mesmo consolo, você vai consolar as pessoas. Amém? Então é isso aqui. Nós vamos finalizar aqui, né? 2 Coríntios capítulo 1. Ele é um capítulo muito rico, não teria... É impossível, né, abordar todas as riquezas desse capítulo 1 apenas num momento, num tempo, né? Na quarta-feira, né, o próximo irmão vai trazer uma palavra sobre o capítulo 2 de 2 Coríntios, mas nós queremos aqui, irmãos, encorajar vocês a lerem 2 Coríntios, né, ganhar Cristo, ver Cristo, extrair Cristo dessa palavra, né? Esse livro é maravilhoso e um livro que vem para trazer ânimo, consolo, conforto e encorajamento para a igreja nesses dias e tempos difíceis que nos toca viver, nesse tempo de isolamento social, de pandemia, né? Dessa peste que está assediando a humanidade. Então, em tempos como esses, um tempo propício para a gente se colocar aos pés do Senhor, depender dEle, conhecer Ele, desfrutar dEle e de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe. Eu vou finalizar com uma oração, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos encoraja. Pai, Tu és, Senhor, misericordioso, Tu eres amoroso, protetor.
Senhor, guarde a vida das pessoas que estão, Senhor, na comunhão, que estão assistindo esse vídeo. Supra eles com Tua graça, com Teu amor, com Tua glória. Senhor Jesus, obrigado por nos fazer Teus filhos. Nos leva a ter um viver e andar, Senhor, como verdadeiros filhos de Deus. Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém.